Você já ouviu falar de bullying? Claro que já. Já sofreu bullying alguma vez? Ou você foi o bulinador? Tá certo essa palavra? Ou você foi o Agressor. agente do bullying? O agressor. Olha só, já tem gente me corrigindo aqui. Perfeito. Vocês viram que tem alguma coisa diferente. Você vai saber por quê daqui a pouquinho. Olá, meus amigos, tudo bem? Vou começar daquele jeito clássico. Hoje é quinta-feira, dia de episódio novo do nosso Intríade. É exatamente, desde a semana passada, a gente está em novo horário. Agora, todas as quintas-feiras, às 9 horas da noite, nós temos um episódio novo do nosso Intríade. E hoje o episódio está fantástico, maravilhoso. Tem muita gente para conversar com a gente hoje sobre um tema especial que é o bullying. Você já sofreu bullying? Conhece alguém que sofreu bullying? Seja o bullying virtual, cibernético, ou bullying lá na escola, lá na faculdade, enfim, na verdade é um tema muito em alta hoje, por isso a gente vai conversar. E a gente está aqui hoje com uma turma especial de acadêmicos da FABEL, do curso de Direito, são os nossos futuros advogados, senhores, doutores da lei, né? Queridos, que prazer, obrigado por aceitarem o convite e permitirem que o Intríade seja esse palco hoje para vocês fazerem parte aí daqueles que vão levar conteúdo sobre um tema tão importante que é o bullying. Eu estou aqui com o Webster, eu estou aqui com a Fernanda, a Naíle e e a Camila, a mais bonita de todas. Depois eu falo por quê. Bom, vou começar com o Webster, que está aqui do meu lado. Ele não está nervoso, não tem ninguém. Tem alguém nervoso aqui? Nervoso aqui. Não tem ninguém nervoso aqui. Webster, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado. Nós agradecemos o espaço, o convite. Nós somos alunos da FABEL, do terceiro semestre em Bacharelado de Direito. Nós estamos numa atividade de extensão da FABEL, em que nós sempre debatemos um tema, todo ano um tema, e o tema que nós vamos levar aos alunos de uma escola lá da Terra Firme, a Brigadeiro Fontinelli, esse ano é o bullying. Perfeito. Pode falar. Ele está nervoso, mas ele quer falar. Eu sinto que ele quer falar. Quero falar. O bullying, né? Ele é recorrente, né? Surgem muitos casos, né? E recente, nós ficamos sabendo de uma infelicidade de um aluno de 13 anos que veio a falecer, né? Então, aí se dá a importância, né, desse trabalho de extensão da FABEL, e nós vamos conversar hoje. Isso. Na verdade, era uma pergunta que eu ia fazer, né? Por que escolheram o tema bullying? Que é um tema extremamente relevante, atual, em alta, né? Então, essa questão do falecimento de um adolescente, de um pré-adolescente praticamente, por conta de um bullying, é um dos fatores que motivaram vocês a fazer esse trabalho de extensão? Quem vai falar? A Naíle. Muito prazer estar aqui, eu estou muito feliz. Desde já agradeço pela oportunidade. Em primeiro lugar, a gente escolheu esse tema porque é um tema muito recorrente que acontece na sociedade, principalmente dentro de uma escola ou no ambiente de trabalho. E claro que a gente escolheu também para conscientizar os alunos da Terra Firme, da Escola Brigadeiro Fontinelli. É isso. Perfeito. Na verdade, então, o que vocês estão fazendo, vocês falaram aqui em off do projeto Castilha, que é esse projeto de extensão que visa levar conhecimento, levar informação para escolas municipais, estaduais, escolas públicas, escolas particulares também. Estaduais e municipais. Beleza. Bom, vamos começar então já a pauta de hoje, o tema, começando com a pergunta: o que é bullying? E se existe diferenças entre bullying e brincadeira? E a outra coisa é se o bullying é algo novo, porque a minha geração, que é diferente da de vocês, pode pensar, na minha época não existia bullying, né? Não existia isso. Então, primeiro, o que é o bullying? Quem vai começar? Eu poderia te responder essa pergunta
te dizendo que o bullying é uma agressão física ou uma agressão psicológica. É um tipo de agressão, seja física ou psicológica, que acontece repetidamente. E é uma agressão que acontece entre pares, entre pessoas que estão na mesma categoria de autoridade. Então, não importa se um tem 11 dentro da escola, por exemplo, que acontece muito, e o outro tem 9, porque não é uma questão de idade, e sim uma questão de autoridade. E para responder melhor a minha pergunta, para se caracterizar o bullying, tem que ter 5 características presentes. A primeira é: o bullying só ocorre entre pares, como eu acabei de falar, entre pessoas de mesma categoria. Dificilmente vamos encontrar pessoas que praticam bullying de categorias diferentes. Em segundo lugar, o bullying só ocorre repetidamente. Quando há recorrência. Acontece várias vezes, né, Webert? Exato. Seguindo a tua pergunta, né, ele vai se diferir justamente das brincadeiras nesse ponto. Exato. Ele não é algo ocasional entre amigos, né? É literalmente a intimidação, né, recorrente, agressões físicas recorrentes, né? A humilhação. Humilhação, até mesmo o isolamento, excluir o colega também faz parte dos elementos ali do bullying, né? É interessante a gente fazer essa diferença, porque quando se fala de disparidade de poder, por exemplo, quando eu tenho uma autoridade que impõe um sofrimento, uma humilhação a alguém de baixo, subalterno a ela, aí entra outra coisa, entra o assédio, né? Aí vem o assédio moral, enfim. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. E é novo a questão do bullying? É algo de agora, é dessa geração? Não é nova. E, infelizmente, né, os antigos, né, os nossos pais, avós... Nossos pais, avós, eles diminuíam, né, o que eles passaram na época deles, da vida escolar deles, como um rito de passagem para nós, né, nós, os filhos, os netos, falando, isso eu sofri na minha época, você tem que fazer também com os outros, isso é normal, quando, na verdade, não é nada normal, é humilhante e nós temos que realmente informar o ouvinte aí, né, para desestimular totalmente a prática. Bom, e tem uma questão, né? Pode ser que alguém dessa geração mais antiga diga, isso aí é brincadeira de criança. Então, existe uma diferença entre bullying e brincadeira. Quais seriam algumas diferenças entre o bullying e a brincadeira? Bom, poderia responder para o senhor que o bullying é sempre uma pessoa que está humilhando a vítima. E a vítima sempre se sente humilhada, sempre se coloca numa situação de inferioridade. E uma brincadeira é quando os dois saem felizes, quando os dois estão satisfeitos com a brincadeira. Quer dizer, existe uma diferença bem visível, que a brincadeira é quando todo mundo ri, é quando Exatamente. Todo mundo gostou da brincadeira. Se teve alguém que se sentiu humilhado, né, vilipendiado por alguma característica, inclusive, seja corporal, seja da fala, seja de como se comporta, aí já não é mais brincadeira, porque na brincadeira todo mundo tem que sair feliz. Sim. Tá? Exatamente. E a outra questão também é o que você falou ainda há pouco sobre a recorrência. Porque a gente corre o risco também de alguém tirar uma brincadeira com o outro e a pessoa não gostou, e aí acusar essa pessoa de bullying. Às vezes foi só uma brincadeira ocasional, desagradável, exatamente, né? Pontual, ocasional, que passou. Agora, se é recorrente, né, aí já estamos diante do... O bullying vai realmente existir essa relação de poder mesmo, muito desbalanceada, né? O indivíduo, a vítima, né? Ela realmente é totalmente isolada. Literalmente, digamos, no caso da escola, o aluno chegar todo dia na escola e ser só ele, o personagem, a vítima ali das agressões, né? Vamos dizer assim. Então aí entra o desequilíbrio de poder, né? A intencionalidade, que eu acho que isso é muito importante a gente lembrar, que a intencionalidade, quando aquela pessoa que está submetendo o outro a uma brincadeira, ela tem uma intencionalidade, que não é a de brincar, mas é a de humilhar, a de subjugar, a de vilipendiar. E aí eu posso concluir a minha fala do início, que é a terceira característica do bullying. O bullying existe para humilhar o outro.
o outro sempre está se colocando numa situação de inferioridade. Já que ele se coloca nessa situação, aí mesmo que ele se sente inferior ao agressor. E a quarta característica do bullying é que o bullying só ocorre se houver plateia. Só, né, Webster? Exato. A plateia é um terceiro elemento que muitas vezes não é posto, não é colocado nas discussões, né? A plateia muitas vezes ela se sente intimidada, né, pelo bullying, né? E com medo de se tornar uma potencial vítima ali, né? Mas ela é um elemento crucial para que o bullying aconteça. Vamos botar um exemplo. Eu duvido que um professor, um pai ou até os alunos ali não notem que alguém esteja sofrendo bullying. O professor, quando um aluno vai botar uma atividade em grupo, que um aluno fica ali no canto e ele não quer participar, os próprios colegas estão ali no mesmo ambiente, no dia a dia, eles conseguem perceber que ali tem alguma coisa errada. Os pais também, né? Eles conseguem perceber. Então, esse elemento ele é muito crucial, a plateia, para que ele não venha a ocorrer. Ele é muito importante no combate. Na verdade, até porque o agressor ele precisa da plateia, né? Para consolidar o seu poder sobre o outro, né? Então, a plateia é uma forma de ele exibir a autoridade dele, se posicionar. Né? Então, e ainda tem mais, né? Tem aqueles que foram vítimas de bullying e transformaram-se em agressores. Já em vez de eu ficar apanhando, eu vou bater a partir de agora. Mas isso, mais lá na frente. Bom, onde mais... Primeiro, os tipos de bullying. Quem é que vai falar sobre os tipos de bullying? Quais são os tipos de bullying? A gente sabe que, às vezes, a gente pode achar que alguém... Não, isso aí não é bullying, isso aí é bobagem. Só que existem algumas categorias, né? Quais são os tipos de bullying que existem? Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom dia. Então, a gente já... o mais recorrente, né, o mais comum que a gente vê é o bullying verbal. Mas também existe o bullying físico, né, que quando acontecem beliscões, chutes, socos, acontecem mais no ambiente escolar também, por conta de não terem ali nenhum adulto para supervisionar normalmente, né? E aí a gente também tem deixa eu olhar aqui, o bullying verbal, que são os insultos, né, os xingamentos, e tem o bullying social, que é o bullying relacional, que ele acontece com a exclusão que o Ebert já falou, né? Quando um aluno, um adolescente, uma criança, ela começa a se excluir, ela mesma se exclui dos ambientes, ela não quer participar, ela não quer mais ir à escola, né? E aí acontece os rumores de boatos, começam a repercutir alguns boatos, fulano falou isso, que é aquela famosa... como é a palavra? Denegrir o outro, sim, né? Começar a denegrir a reputação. Isso também é um tipo de bullying, principalmente quando ele é recorrente, né? Quando ele continua, quando o professor ou a autoridade chama a atenção e ela continua a fazer, né? Mas aí acontece aquela situação de que, muitas das vezes, ele não é supervisionado sempre, né? A todo momento. Então, o que acontece? O agressor, ele continua fazendo o bullying, mas ele tem uma rede ao redor. Ele tem pessoas que praticamente o servem. Então, ele para de fazer o bullying, mas ele tem um que manda fazer, sim, né? Então, ele vai lá e olha, isso aqui, fulano, e ele começa... Então, isso também se caracteriza como bullying. O agressor, ele é um manipulador. Exato. Também, né? Exato. E o cyberbullying, né? Ainda tem o cyberbullying. Isso. E aí tem hoje em dia, né? A gente tem o cyberbullying, que são os perfis fakes, né? Que fazem perseguições por aí, os haters. Os grupos de WhatsApp, né, para denegrir a imagem. Exatamente. Né? E aí acontece que a pessoa faz um comentário, faz uma postagem, às vezes posta uma foto, que ela sabe que aquela foto não te agrada, que aquela foto você não gosta, ela publica, né? Ela joga para as redes. Isso também faz parte do bullying. E ainda existe o bullying sexual,
que são aqueles toques não permitidos, indesejáveis, aquela intimidação. Isso acontece muito também, e geralmente quem sofre mais isso são as meninas, às vezes dentro da escola, né? Uma invasão da privacidade da pessoa. E a gente vai olhar o cyberbullying, não, o bullying racial, tem a ver que é a exclusão por conta da etnia, por conta da raça, né? Enfim. E também tem o emocional, né? A gente tem também o emocional, que ele fala na manipulação, no controle emocional, na chantagem, né? Deixa eu ver o que mais, na intimidação constante e que afeta a saúde mental, né, do indivíduo, do que sofre a agressão da vítima. Bom, na verdade, vocês veem o quanto o tema é atual, o quanto é importante, né, a gente falar sobre isso, porque eu acho que esse é o papel, e é o papel da academia também, e vocês estão de parabéns por escolher o tema. E já foi aqui ventilado, mas onde é que mais acontece bullying? Fernanda. Tudo bem? Apesar da maior incidência, né, ser no ambiente escolar, infelizmente não é somente nas escolas que o bullying ocorre. Geralmente são locais onde há uma interação maior entre os jovens, né, onde eles passam a maior parte do seu tempo além da escola. Então isso também pode ocorrer nos condomínios, na vizinhança mesmo, né, em grupos sociais como clubes, agremiações. E também no ambiente virtual, como já foi dito, né, a questão do cyberbullying, na questão mesmo de uma criação de um grupo aqui da sala de aula mesmo, um grupo de WhatsApp, a questão da exclusão, como o Webster já falou da exclusão. Então, assim, a gente vê que uma coisa vai puxando a outra, no sentido de que os ambientes, mesmo que não seja somente limitado ao ambiente escolar, eles estão assim muito suscetíveis a essas ocorrências onde há uma interação maior de pessoas, justamente puxando a questão da plateia. Sim. Onde há maior quantidade de espectadores para que esse agressor venha, né, exercer aí a agressão contra as vítimas. Isso é interessante, porque as pessoas podem achar que é só na escola. Até em casa, Evaldo. Até em casa, às vezes até sem perceber, naquele grupo familiar, de repente, naquelas reuniões de família, pode acontecer, né? Entre primos, de repente, né? É importante que estejamos atentos a isso, né, Camila? Na verdade, né, se a gente for olhar, o bullying, ele se popularizou por acontecer nas escolas, mas não acontece só nas escolas, né? A gente, por exemplo, uma coisa muito básica, a gente leva os nossos filhos para um aniversário, e é um lugar que a gente vai para levar as crianças para brincar, se divertir, né? Mas ali, em algum momento, pode acontecer o bullying, e acontece, porque sempre tem um que ele é o que quer mostrar autoridade, potência, né? Poder. Que quer mostrar que ele é o mais bem sociável dali, enfim, popular. E aí ele sempre quer um para humilhar, né? E então, aniversários, hoje não é mais tão comum ver crianças brincando na rua, né? Mas na minha época Sim. E assim, a gente via já, né? As rodinhas nas ruas de brincadeira, o bullying acontecer, né? É um lugar onde era para se distrair, para brincar, mas acontece, porque na verdade tem sempre um porquê, né? Eu acho que o senhor deve falar melhor. Por trás acontece alguma coisa, né? Por que esse agressor tem tal atitude, né? Por que ele está agindo dessa maneira, né? Então a gente vê tudo isso também. É interessante, porque a próxima pergunta seria isso: o que é que pode motivar alguém a entrar para esse papel do agressor? Não é? O que é que pode levar uma criança a ter esse papel de agressor? E existem, lógico, inúmeros fatores. Um deles é o fato de, às vezes, ele ter sido vítima de bullying. Aí mudaram ele de escola de alguma forma, isso é raro, mas acontece. Ele virou uma chave aqui e disse: bom, a partir de agora eu não vou ser mais a vítima, eu vou ser o agressor, vou me posicionar. Mas existem casos de essa criança, é a única forma que ela tem de ser percebida. Às vezes, até quando ela é chamada a atenção dentro da escola, é a única
sabe aquela ideia assim, o Zezinho lá da escola, né? O Zezinho apronta, aí a professora, Zezinho, vem cá, Zezinho, chama o Zezinho na frente, a partir de agora você vai sentar mais aqui na frente. Parece ser uma humilhação para o Zezinho, mas talvez seja a única vez durante a vida dele, o dia a dia dele, que ele é chamado por alguém pelo nome. Porque às vezes dentro de casa os pais não dão atenção para ele. Ele é notado, né? Ele não é percebido, ele é notado, ele fica dentro de casa. E às vezes acontece muito isso, de a mãe dizer, mas lá em casa ele é tão comportado, mas será que essa mãe realmente é ela quem cria ou é a babá que está criando? Né? É a babá que está criando essa criança. Às vezes são crianças que não falam nada dentro de casa porque elas não têm aquela figura de autoridade para quem elas vão se reportar. Então elas têm que dar o jeito dela. E na escola ela consegue aparecer. E ser chamada é um ganho secundário que ela tem. Então quando ela... Claro que existem muitos outros fatores, né? Existe um transtorno chamado TOD, que é o transtorno opositor desafiante, que leva a criança a enfrentar as autoridades. E no meio disso pode acontecer. Existe o próprio TDAH e algum dos transtornos que pode levar essa criança a ter um comportamento um pouco mais violento. Não estou dizendo aqui, deixa eu abrir um parênteses bem importante, que o TDAH e o autista, por exemplo, eles têm esse comportamento. Não. Mas o que eu estou dizendo é que existem alguns transtornos que podem, de alguma forma, gerar uma atitude violenta na criança dentro da escola. E isso pode ser confundido por algum profissional, algum professor, por algum colega, como alguém que faz bullying. E não é. Porém, alguns comportamentos que são aprendidos dentro de casa. Imagina, uma criança que vive dentro de casa e a única forma que ela tem de linguagem de correção é a violência. Se ela é violentada dentro de casa, com palavras, se o pai ou a mãe, sempre que se referem a ela e querem corrigi-la, fazem isso com gritos, com xingamentos, isso não vai prestar para nada, isso não serve para nada, esse menino não vai prestar. Né? E humilha vai essa criança. Vai reproduzir isso nos ambientes que ela vai levar, vai chamar o que nós chamamos de generalização, ela vai generalizar, ela vai levar isso para o ambiente. Enfim, agora, por outro lado, quais são os sinais, né, que é a pergunta que vocês colocaram que era para mim, como psicólogo, responder? Quais são os sinais? Tá, eu tenho uma criança que está estudando, como é que eu posso identificar alguns sinais nessa criança de que ela está sofrendo bullying? Eu consigo identificar? Claro que consegue. E um dos principais é mudança de comportamento. A criança começa a mudar o comportamento, começa a apresentar um comportamento ansioso, uma resposta ansiosa, quando ela está próxima de ir para... Imagina, final de semana ela está bem, tranquila, brinca com os amigos, quando vai chegando o domingo à noite, porque no outro dia já é segunda, ela começa... Tem gente que tem criança que tem febre, que tem uma resposta somática mesmo no corpo, porque ela já sabe que ela vai para o outro dia. Então, ansiedade, a própria depressão, a alteração do comportamento, a tristeza, por exemplo, a falta de vontade de estudar, são sintomas, são sinais que a gente pode olhar, está acontecendo alguma coisa. O baixo rendimento escolar, a criança ia bem, de repente o rendimento escolar foi baixando, e não se entende, poxa, na outra escola ela era aclamada como a melhor aluna, agora ela está lá, sempre notas baixas. Por quê? O que está acontecendo? Às vezes pode desencadear processos fisiológicos mesmo na criança. E é o que se faz numa hora dessa? Investigar, né? Então, eu tenho um filho, né, adolescente, de 17 anos hoje, e ele passou por essa experiência. Eu não passei por isso na minha infância, na minha adolescência, vi muito acontecer, não tinha conhecimento na época, mas com o meu filho aconteceu, né? Então, assim, é por isso que é muito importante que os pais fiquem atentos ao comportamento dos seus filhos, dos seus sobrinhos, né? Na verdade, das crianças que estão sobre o seu domínio, a sua guarda. Eu comecei a ver a diferença porque foi exatamente isso que aconteceu. Ele precisou trocar de escola. E aí, quando ele entrou para essa nova escola, era uma turma de adolescentes. Ele, na época, tinha 10 anos, se eu não me engano. E os adolescentes, na verdade, era uma turma de repetentes.
E aí essa turma só tinha rapazes já de 13, 14 anos e ele tinha 10. E aí foi o que aconteceu. Quando eu comecei a ver, ele sempre gostou muito de ir para a escola, sempre foi muito ativo, ele começou a não querer mais ir. E até hoje eu tenho uma foto dele no meu celular, que foi um dia que ele estava chorando porque ele não queria mais ir para a escola. E eu comecei a achar muito estranho aquele comportamento. E aí eu fui investigar o que estava acontecendo e normalmente eles não querem nos contar. Sim, sim. Né? Eles não querem nos contar porque acredito que para eles também seja muito constrangedor. Né? Então ele não me contou e eu continuei vendo que ele insistia em não querer ir, ficava triste, até que eu fui à escola dele e perguntei o que estava acontecendo. E eu vi, ninguém me contou nada, né? Eu vi que a turma era uma turma de rapazes maiores que ele, né? No caso. E eu disse, meu filho, é isso que está acontecendo? É por isso que você não... É, mãe, porque eu sou o menor. E aí eles ficam tirando brincadeira, porque na verdade eles todos já se conhecem, já eram repetentes 3 anos seguidos. E aí eu não tenho nenhum coleguinha e eu fico sozinho. E foi assim, terrível, terrível mesmo. Ele sofreu muito. E aí foi na época que eu adotei o nosso gatinho, que a gente tem um gatinho chamado Ryu. E o Ryu, para ele, foi uma terapia, sabe? O Ryu naquele foi, né? Que foi uma válvula de escape para eles sair dessa fase. E graças a Deus, né? A gente conseguiu trocar ele de escola e hoje nunca mais ele passou por isso. Então é muito importante observar isso: mudança do comportamento, o rendimento escolar, queixas de dores abdominais, às vezes dores de cabeça, queixas físicas, de dores físicas. O distúrbio da alimentação, a pessoa passa a ter menos vontade de comer, enfim. Bom, então a gente já viu até aqui uma boa parte do bullying e a gente vai falar agora com a outra turma, né? Sim, sim. Já. Na verdade não é com a outra turma, com a outra parte desta turma, que também vai falar sobre casos reais de bullying. Tem uma pergunta muito interessante que a gente vai fazer aqui para a próxima turma, já deixo aqui de cena dos próximos capítulos, que é se o bullying é crime. Será se o bullying é crime? Será? Então, muito obrigado pela vida de vocês, parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos. Webster. Só nome de artista. Fernanda, Naíli e Camila. Bom, agora a missão cumprida. Vocês podem sair, porque os colegas já vão chegar aí para a segunda parte. Bom, agora a gente está com a segunda turma, na verdade a segunda parte da turma de acadêmicos lá da FABEL, do curso de Direito, falando sobre bullying. Já começou aqui a primeira turma, se desenvolveu muito bem, foi um papo muito gostoso, muito bom, e até porque o tema é muito importante, né? Muito atual, muito relevante. E a gente encerrou essa primeira parte falando um pouco sobre algumas características, alguns sinais que a gente pode identificar numa criança de que ela pode potencialmente estar sofrendo bullying. Como é que a gente pode identificar isso? Eu queria que você, o Val, vai falar para a gente um pouquinho, esses sinais, como é que você pode olhar para uma criança, um adolescente dentro de casa, que tipo de comportamentos... Eu já dei uma pincelada aqui, mas aí você pode prosseguir. Sim, sem problema. Bom, eu vou já fazer o papel mais ou menos uma visão do lado de fora, né? Sim. Porque querendo ou não, esses sinais são muito específicos, muito técnicos, né? Então, assim, a visualização desses sinais, a gente consegue visualizar a questão do próprio comportamento da criança, né? A criança tende a se isolar cada vez mais, né? Isso, a gente consegue observar isso dentro de casa, nas escolas, ou então no próprio dia a dia da criança, né? E aí a gente tem sempre que se atentar, não só a escola, como nós mesmos, de observar esses sinais, que aí, como eu falei, né? O comportamento, ele acaba se isolando em certos momentos. Ele tem alguns problemas com a questão de relacionamento com os demais, com os amigos. Tende a se excluir mais da escola, evita mais de querer ir para a escola. E aí essas questões é muito fácil de a gente visualizar, né? Eu falei aqui, Val, sobre a baixa do rendimento escolar, que também é algo que caracteriza muito uma criança que está sofrendo alguma coisa, especialmente uma criança que está sofrendo bullying. É aquela criança que antes tirava sempre boas notas, era um aluno exemplar nesse quesito, e de repente ela começa a apresentar um rebaixamento no rendimento escolar.
é importante que se investigue, né? Sim, é sempre importante observar esses fatores, porque eles são meio que repentinos, né? E isso não vai se encerrar ali. Infelizmente, isso é algo que vai acontecer todo o ano letivo, vamos dizer assim, se a gente não de fato tiver alguma iniciativa enquanto escola, enquanto pessoas. Então, esses rendimentos, ele acaba sendo um impacto, né? Vai reduzir o rendimento dele como aluno, o comportamento, como eu já citei, a relação, né, de modo geral, pode apresentar ou até agravar outras circunstâncias, como depressão, Sim, como ansiedade. depressão. Então, isso são fatores muito de um grande risco, né, para os demais. Então, a gente precisa logo observar isso o quanto antes. Então, isso é visível de qualquer pessoa. Eu, não sendo técnico, como um psicólogo, mas tá perfeito, mas eu consigo visualizar, a gente consegue visualizar tendo as demais e as informações necessárias. Né? Essa conversa, ele já é um pontapé inicial para esse gatilho, né? Para a gente acender essa lanterna, vamos dizer assim. Essa luzinha isso, de alerta, essa luzinha. né? Na verdade, assim, é importante que os pais entendam isso. Nós já falamos aqui com a turma anterior, mas é importante reforçar que se você observa aquele menino que gostava muito de ir para a escola, que não tinha preguiça de ir para a escola, mas quando chega já, final de semana está tudo bem, está chegando domingo à noite, ele começa a apresentar dor de cabeça, dores abdominais, e diz, amanhã eu não posso porque eu vou adoecer, estou doente, tem alguma coisa acontecendo aí, já é um sinal de alerta. Mudança de comportamento, a depressão, a ansiedade, né? Algumas crianças entram em pânico, às vezes chegam na porta da escola, travam, né? A mudança, por exemplo, na questão da alimentação, a criança perde o apetite, alteração do ciclo do sono, enfim, aí já são coisas técnicas mesmo da psicologia que a gente observa e que os pais podem olhar e acender esse sinal de alerta. Exato. Agora eu queria, a Rosângela que está com mais vontade de falar de todos. Agora, a Rosângela aqui ficou aqui para a gente conversar, né? Bom, se a gente consegue identificar através desses sintomas, desses sinais, provavelmente, se nós perguntarmos para qualquer um de vocês aqui, para qualquer um de nós, né, a Camila já falou sobre o filho dela, a gente vai observar que existem muitos fatos, muitos casos reais. Às vezes ao lado da gente, às vezes a internet está aí trazendo muitos casos. E eu queria que você falasse sobre alguns casos reais de bullying aí que você pode trazer para a gente. Certo. Assim, infelizmente são muitos os casos de bullying no mundo, né? No Brasil, segundo dados do terceiro volume de Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA 2015, aproximadamente um de cada 10 crianças, né? Um de cada 10 estudantes é vítima frequente de bullying nas escolas. Um dado recente de 2023, junho de 2023, do Data Senado, ele fez uma pesquisa do qual nos remete que quase 7 milhões de estudantes sofrem algum tipo de violência nas escolas, né? Desses dados, 33% das pessoas relataram ter sofrido bullying nas escolas, né? Assim, eu trouxe mais ou menos umas informações que eu achei pertinentes, achei interessante, estatísticas sempre são bem-vindas, né? Aí eu fiz uma pesquisa no Brasil, né? O primeiro caso de bullying foi registrado em 2004 na cidade da Bahia, na cidade de Remanso, na Bahia, quando um adolescente foi vítima, né? E aí ele acabou matando 2 adolescentes e ferindo 3. Né? E aí foi uma forma que, infelizmente, ele achou de se defender, né? Diante as várias humilhações que ele vinha sofrendo na escola, né? Peguei um outro dado, assim, meio que aleatório. Em 2017, no Rio Grande do Sul, uma adolescente de 14 anos, ela tinha recém chegado na cidade e, consequentemente, tinha mudado de escola, e aí ela já chegou sofrendo bullying das colegas. E aí foi tão grave que aí a colega, né, agrediu, asfixiou e levou a adolescente a óbito. Recentemente, agora em 2024, né, em abril, o Carlos Teixeira, de 13 anos, foi um caso assim bem divulgado, saiu até no Fantástico, bastante repercussão, saiu no Fantástico, né? Ele vinha, também o mesmo caso da adolescente de 14 anos lá em 2017, né? Ele
trocou de cidade, trocou de escola, e quando chegou nessa escola, passou a sofrer bullying, relatou para a família, né? Aparece até o pai, uma entrevista do pai dizendo que ele procurou a instituição, né? Mas que nada foi tomado, e aí ele, por iniciativa própria, né? Ele fez aquele vídeo, né? Que eu creio que todo mundo acompanhou, do relato do filho. Infelizmente, nada foi feito a tempo, né? De se evitar a tragédia. E a criança foi agredida de uma tal forma que veio a óbito. Enfim. Então são casos, né, muito comuns. A gente pode pensar, logo lá aqui no início da conversa, a gente teve a pergunta aqui se é novo, se bullying é algo novo. Se nós pensarmos no primeiro caso, identificado de fato em 2004, seria novíssimo, né? Mas a verdade é que o bullying sempre aconteceu. Sim. Tinha outros nomes nas gerações passadas, né? Isso aí é coisa de criança, é brincadeira. A gente já caracterizou aqui muito exaustivamente que brincadeira é uma coisa, bullying é outra, né? Brincadeira, todo mundo tem que sair feliz da brincadeira. O bullying, existe uma vítima e existe um agressor. Um que humilha e um que é humilhado. Um que é exposto e o outro que se dá bem em cima disso. Sim. Então, são características. E esses casos, especialmente desse menino de 13 anos, foi bem chocante, né? Quem assistiu essa matéria viu o quanto é doloroso. Agora, pensa nessa família. Pense no quanto esse menino sofreu. E não sofreu apenas a violência física, além de ter sofrido também violência física, mas ele sofreu humilhação, né? Por conta da condição dele, enfim. Então, realmente não é uma historinha, porque pode-se dizer, a geração de hoje é uma geração mimizenta, uma geração de mimimi, mas existe uma realidade. E hoje a psicologia, a psiquiatria, a própria pedagogia, o direito estão se unindo para trazer à baila, para trazer à tona isso aí, mostrando que isso é uma realidade, que precisa ter-se consciência, que precisa ser combatido, que precisa ser orientado, que pais precisam ser orientados, a escola precisa ser orientada, as crianças precisam ser orientadas e conscientizadas. E exatamente a próxima pergunta, qual é o papel, nesse caso, da escola? O que é que a escola deve fazer para combater o bullying? É um compromisso. E isso é só um compromisso da escola? A gente sabe que a escola é um locus onde acontece, né? Esse é um cenário onde se acontece o bullying, mas em outros ambientes também. Mas a partir desse olhar de que uma boa parte dos casos de bullying acontece dentro da escola, o que é que a escola deve fazer? Quem é que vai falar? Sou eu. Valdenir. Tudo bem, Valdenir? Tudo bem. Como solucionar o bullying, né? Como a gente pode resolver isso? Violência não é combatida com mais violência, né? Começa por aí. Às vezes, as punições aos agressores são necessárias quando estes extrapolam qualquer limite razoável, né? Porém, na maioria das vezes, os agressores também são jovens que sofrem por algum motivo. E, neste caso, a melhor maneira de solucionar o problema é pelo diálogo e conscientização, né? E é necessário também conscientizar aqueles que assistem e repetem ou indiretamente contribuem com o bullying, pois eles também mantêm o sistema de agressividade funcionando, né? Para além das campanhas governamentais e não governamentais, é necessário que as famílias unam-se com os profissionais da educação para que todos possam trabalhar na conscientização de seus filhos e no apoio emocional de que as vítimas do bullying necessitam, né? Então é preciso aí ter uma união entre professores, são vários atores aí, para né? poder combater, né? Quando você observa que a criança está passando por essa situação, tem que procurar logo soluções para esse problema, para não deixar ir na frente, né? Não vai acontecer aquilo de alguns acharem que se a criança é violenta, o que é que está faltando para ela? Faltando peia, né? É logo que se diz aí no senso comum. É porque está faltando peia, faltando correção. Não, peraí. Existe um processo, né? Primeiro da conscientização, do diálogo. Sim, punições. Sim, existem algumas punições que estão dentro do processo pedagógico de uma escola, até chegar o momento de que realmente há que se ter uma intervenção, nunca com violência, né? Porque
Imagina, você bate numa criança porque ela bateu na outra criança. Então, qual é esse princípio? O que é que fundamenta essa didática aí? Não é? Então, campanhas, né, de conscientização, eu acho que é algo que as escolas precisam fazer muito. Essa campanha de conscientização, falar mais. E parabéns para vocês, né, porque esse projeto de extensão de vocês, esse trabalho de extensão de vocês já vai alcançar de alguma forma, já cumpre esse papel. Estando aqui, conversando sobre o tema, já também tem o seu papel sendo cumprido de conscientizar, de trazer, até porque pode acontecer de levarem para um lado em que uma criança tirou uma brincadeira com a outra se ofendeu e aí ela leva para casa que ela sofreu bullying. Às vezes ela não sofreu bullying. Foi uma brincadeira pontual. Delimitar, né? O que de fato, exatamente. O que de fato é bullying. Pode pegar. E o que de fato parte para ser algo de fato pode ser bullying, né? O que é delimitar necessariamente. Sim. Antigamente, como tu deu exemplo, antigamente a gente poderia sinalizar quanto à questão do frescura, isso, aquilo, e a gente precisa, né, hoje, unindo psicologia, unindo direito, delimitar o que de fato hoje é uma agressão, o que de fato hoje é uma brincadeira, ou que de fato é mesmo uma questão comportamental, né? Sim. O que vai ser trabalhado. Então eu acho importante essa delimitação dos casos, eu acho extremamente importante isso. Só para complementar o que o Val disse, né, a respeito de como eram as abordagens antigamente, né? E se tinha essa questão de que era uma brincadeira de criança, né? E que se resolvia na escola. Então, os próprios pais, naquela época, eles potencializavam a violência, né? De dizer assim mesmo, você brigou na escola, você vai resolver lá mesmo. Sim. Então, isso acabava sendo potencializado, porque Perfeito. O que acontece? A vítima do bullying, ele não tinha como se defender, né? E aí, cada dia que passava, apesar dele ter recebido aquela informação de que ele tinha que se defender, mas ele não podia se defender contra o agressor, e aí ele se escondia, sofria cada vez mais o bullying, né? Não comentava com os pais ou com os familiares, as professoras, porque ele já tinha recebido uma informação, né? Uma ordem, uma orientação, quer dizer assim mesmo, vai lá e bate também. E se apanhar na rua, quando Vai chegar em casa, vai apanhar aqui em né? casa, né? Então, isso vem de gerações em gerações, né? Hoje a gente já fala diferente, né? Já se tem conhecimento. Antigamente era brincadeira, era chacota, era fazer gracinha, piadinha, mas hoje não. Hoje é a questão da sensibilização, né? Da escola sensibilizar os alunos, e é isso que nós estamos fazendo hoje, né, como alunos de direito, é levar esse conhecimento para dentro da escola e dizer que isso está errado, que isso tem um caráter punitivo a partir de quando não é dentro dos limites do respeito. E a gente, apesar de saber que hoje já se tem a lei, né, mas nós sabemos também que existem coisas que não são devidamente levadas à justiça, né? Para que haja a devida importância, a devida conscientização, punição. Então, é só uma complementação. É importante a gente aproveitar esse gancho e falar sobre a questão do crime. Sim. O bullying é caracterizado como crime. Agora, vocês como futuros agentes do direito, Deus né? quiser. Então, hoje, o bullying já é considerado crime, conforme a aprovação da nova lei 14.811 de 2024. As punições para quem pratica bullying agora ficaram mais claras, né? E é exatamente o que a gente estava falando. Antigamente, essas questões eram veladas. Ficava dentro de casa, na escola, o professor também não sabia como ele devia fazer essa abordagem, né? E ficava ali muito contido. Hoje não. Hoje nós temos as mídias sociais, hoje nós temos lei, né, que diz, olha, isso que você faz está errado. E isso tem um caráter, uma punição. Então, a partir de agora, quem comete bullying ou cyberbullying poderá ser multado ou até preso. Agora, casos de bullying também foram incluídos no Código Penal e têm suas penas bem estabelecidas.
o infrator pode ser punido com multa ou com 2 a 4 anos de prisão, se o crime for praticado por meio da internet. Então, a gente consegue visualizar que as leis elas ficaram, sim, né, mais severas em relação a essa questão, porque hoje em dia já se mata por conta disso, né? Então, a gente não pode deixar uma coisa ficar banal e dizer assim, não, essa é uma brincadeira. Não, essa é uma brincadeira. Com certeza. Né? O caso que a Rosângela, né, falou ainda há pouco, de uma pessoa, uma criança, um adolescente, vítima de bullying, e aí passa o tempo, ela vai entrando num estado de estresse gigantesco, aquela energia psíquica negativa vai, né, inundando ela, e diante de uma pressão assim, muito poderosa, ela acaba reagindo de forma desproporcional. As humilhações sofridas, né? E aí leva ao que acontece muitas vezes com chacinas, às vezes, dentro de uma escola, né? Bom, então a gente pediu aqui para a Tassi entrar na nossa roda de conversa, né? A gente pode agradecer ali o Val, que deu. Obrigada, Val. Como é que faz, então, para fazer essa denúncia, para denunciar o bullying? O bullying, a escola, né, ela tem que fazer esse acolhimento, né, do aluno, né, desse acolhimento de buscar, e a gente pode estar denunciando para os direitos humanos, Disque 100, e para a Polícia Militar 190. É importante os conselhos tutelares Isso, também, né? isso. O primeiro passo provavelmente é dentro da escola, né? Está acontecendo ali, quais são as autoridades mais próximas? Professor, às vezes o coordenador, até chegar no diretor. Não resolveu, tem hora que realmente tem que ir para... Lembrando que a família, né, como ela conhece a sua criança, ela tem a maior, como eu posso dizer, a maior forma de verificar o que está acontecendo, né? Então, como a gente já falou aqui, se você vê que a criança está apresentando comportamentos completamente diferentes dos habituais, né, é tentar conversar, tentar saber o que está acontecendo, porque, como a gente falou aqui, existem bilhetes, existem recados, existem sinais, e nós precisamos estar atentos aos sinais, né, e vigilantes com isso. E a escola também tem o seu papel fundamental, né, assim como nós... quem tem sobrinhos, quem tem filhos, né, a gente também tem que tentar essa sensibilidade e tentar reconhecer esses sinais, né? Quando surgir alguma coisa, você já fica em alerta, né, como a gente já falou aqui, e já começa a entender, tem alguma coisa errada aí, eu preciso entender o que se passa. Porque o que acontece também? Acontece que hoje em dia, a gente sabe que a gente tem uma vida muito corrida, né? O dia a dia da gente, ele requer uma atenção maior para o trabalho, que não deveria ser, e a gente acaba aqui negligenciando os filhos. Perdendo os alertas, né? que os filhos vão dando, né? Exatamente. Então, a gente perde os sinais que estão dentro da nossa casa. Porque, às vezes, o que acontece? A criança, ela se recolhe no telefone, né? E aí você também, para não ter muito trabalho, deixa a criança lá e vai fazer os afazeres domésticos, os afazeres de casa, os afazeres do seu trabalho, né? E acaba que você deixa, não, está ali na internet, está tudo bem, mas por trás da internet tem um mundo, né? E que a gente precisa estar atento. E dizer a si mesmo, olha... o que está acontecendo? Você está muito no telefone, ou você chora escondido, né? Você tem sinais de que está triste, de que está deprimido. Então, nós, pais, somos as melhores pessoas para reconhecer sinais dentro de casa. E, posterior a isso, o que a gente pode fazer? Reconhecer ou está alguma coisa errada, eu vou levar à instituição, né? Eu quero saber, olha, está acontecendo isso, eu percebi que o meu filho, a partir de determinado tempo, ele vem apresentando situações diferentes do seu dia a dia. E eu quero saber o que está acontecendo aqui na escola, né? Porque não tem jeito, a gente, como pai, mãe, sobrinho, tio, quem for, nós temos que estar atentos a todos os sinais. É importante frisar também, né, que tem que ter essa comunhão entre escola e família e escola, porque os filhos, o professor ele detecta ali
Então, se tiver essa comunhão entre pais e escola, ele consegue esse diálogo Sim. e assim conseguir no primeiro sinal de alerta, né? Já acender, buscar ajuda, porque muitas das vezes hoje também, né, quando tem isso, que um professor orienta os pais para procurarem uma terapia, né, um psicólogo. Meu filho não é doente, meu filho não é isso. Então acaba negligenciando esse sinal de alerta, esse socorro, esse pedido de socorro, né? E as crianças e adolescentes também podem ser responsabilizadas, né? Se cometerem um bullying. A regra determinada pela Lei 14.811 de 2024 não vale só para os adultos. A diferença é a forma como a situação é tratada pelas autoridades. Menores de idade também cometem crimes. Eles cometem os atos infracionais. E ao invés de serem julgados pela justiça comum, são julgados pela justiça da infância e da juventude. Perfeito. Quer dizer, então tem sempre medidas punitivas, corretivas, e é sempre importante a gente lembrar de todos os atores que precisam ser consultados e orientados. Primeiro, a própria criança, que é vítima do bullying, precisa ser incentivada, orientada a buscar ajuda. Não daquela forma que a gente aprendeu na infância. A gente que tem mais de 15 anos, a gente aprendeu que se te bateu, levou. Não é por aí. Mas incentivar essa criança a relatar, a ter nos pais esse lugar onde ela pode falar, conversar, o professor, né, procurar o diretor da escola. Essa é a criança. O professor que está ali mais próximo dessa criança tem que ser também esse agente de observação, de orientação, de observar se está havendo alguma alteração em uma das crianças dentro da sala, se tem alguém com esse comportamento de agressor, para também buscar ajuda dentro da equipe de técnicos da sua escola, os diretores, os coordenadores. Na verdade, é um papel, cada um vai ter o seu papel de importância no combate, na prevenção, na reorientação, na denúncia do que está acontecendo, para que não chegue às vias mais trágicas, como acontece, que são as chacinas, né? Às vezes uma criança como, voltando aqui para o Carlos, né? Carlos, o nome dele, de 13 anos, que foi morto aí. Olha só que coisa trágica, triste, né? Ele chorando, pedindo socorro, foi tão comovente que mexeu com todos, né? Todos que assistiram a reportagem, né? De um adolescente pedindo socorro, a gente não ter o que fazer, chegar nos hospitais e não ter como, não conseguir detectar, não conseguir, enfim, e perder mais uma vida, né? Então temos que parar, temos que combater isso, parar. Bom, então, além de olhar, de ter esse cuidado, de observar, né, dentro da escola, em qualquer lugar onde você tenha aglomeração recorrente de adolescentes, de crianças, que a gente tenha esse olhar. E como você estava falando aqui das leis, é importante a gente entender que existem leis que protegem, leis que punem, leis que alertam, né? A Tassi tem alguma coisa aí também sobre... Existem medidas protetivas nesse caso também, Tassi? Sim. Não, a Tassi está ali, né? E ela nem está nem aí. A Tassi está ali. Vai, Tamires, vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, prevê a proteção integral da criança e do adolescente contra qualquer tipo de violência, incluindo o bullying. O Código Penal brasileiro No Código Penal brasileiro, o bullying pode ser enquadrado em diferentes tipos de crime, dependendo da natureza da agressão, como lesão corporal, ameaça, injúria, difamação, entre outros. E na responsabilidade civil, instituições como as escolas podem ser responsabilizadas civilmente por omissão ou negligência na prevenção e combate ao bullying, caso não adotem medidas adequadas para coibir esse tipo de comportamento. Nas medidas protetivas, prevista na Lei Maria da Penha, também é um fator que pode proteger essa criança contra o bullying. Maravilha. Bom, eu sei que a gente poderia continuar aqui. Gostaria, né? só de deixar uma mensagem, Pode né? deixar sua mensagem. Vamos dizer não ao bullying, né? É o dever de todos combatermos essa prática e promovermos um ambiente de respeito e acolhimento. Vamos juntos fazer a diferença. Se você é vítima ou conhece alguém que está sofrendo bullying, procure ajuda. Maravilha. Então eu quero parabenizar vocês, parabenizar toda a equipe, o Webster, a Fernanda, a Naília, a Camila, Val, Rosângela, Valdeni,
A Tamires e a Tassi. Na verdade, meus queridos que me acompanham aí sempre aqui no nosso Intríade, esta aqui é uma turma de acadêmicos da FABEL, do curso de Direito, 3º semestre, e um trabalho de extensão sobre o bullying. Valeu, se você gostou do programa, aproveita e já manda para muita gente. Vocês já vão conhecer os nossos futuros agentes aí do direito, né? Os nossos advogados. Aqui eu tenho juízes, advogados, desembargadores, né? Delegados, Amém. Promotores, né? Venha fazer parte do nosso time também, maravilha. né? Meu desejo é que vocês tenham muito sucesso nessa Amém, carreira, obrigada. Não só como acadêmicos, mas depois como profissionais do direito. Deus abençoe todos vocês. E a você, continue com a gente, se inscreva, nos siga, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado a quem nos ajudou a chegar já em 1.000 inscritos. Queremos chegar em 50 mil, falta só 49. Mas eu conto com vocês. Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser.